Pronto. É isso aí, vamos lá, vamos continuar aqui as questões. Olha, a questão 9 é outra questão de simplificações, né? Vou pegar aqui para a gente estudar. Ela só quer que você simplifique ao máximo essa expressão, né? E aí vamos lá, vamos fazer. Essa questão aqui, ela não é difícil, mas ela tem um pouquinho de conta. A conta dela é um pouquinho grande. Ó, esse tipo de questão, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma racionalização dentro de um radical. Então você tem esse radical, e você tem que, antes de tudo, fazer a racionalização dentro dele. Então é isso que ele tem que fazer aqui. Eu posso, inclusive, até fazer separado. Se você fizer separado, você até escreve um pouco menos. Eu vou fazer a parte de dentro separadamente. A racionalização dele. Então, 2 menos raiz de 2. 2 mais raiz de 2. Aí eu tenho que fazer a racionalização. Vocês já gravaram como é que faz o tipo de racionalização aqui, gente? Como é que a gente multiplica e divide? Tem que multiplicar e dividir por quem aqui? Como? O 2 menos aí. Isso, é o 2. Você tem que trocar o sinal de baixo. Você bota a mesma coisa com o sinal trocado. Isso mesmo. 2 menos raiz de 2. Em cima e embaixo. Tá? 2 menos raiz de 2. 2 menos raiz de 2. E 2 menos raiz de 2. Multiplica e por ele. Aí você tem que perceber que aqui embaixo é o produto notável. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E em cima, olha o que aparece em cima. É muito interessante porque você vai ter dois produtos notáveis. Tem um produto notável em cima do meio, né? Você vê que é o mesmo ao quadrado. E o de baixo é o produto da soma pela diferença. Então você vai ficar com isso daqui, ó. 2 menos raiz de 2 ao quadrado sobre 4, 2 ao quadrado 4, né? 4 menos 2, raiz de 2 e raiz de 2, 2. Né? Então você vai ficar com isso aqui. Você não precisa nem desenvolver esse produto notável, porque você tem isso aqui dentro de uma raiz, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou, para poder não fazer contas desnecessárias, eu vou jogar uma raiz nessa expressão. Eu quero a raiz disso, né? Então eu vou passar para cá. Você vai ter a raiz de 2 menos raiz de 2 ao quadrado sobre 2. Olha que bacana. O que você vai ter aqui? Você vai cortar, gente, esse ao quadrado. Por isso que eu não desenvolvi esse produto notável, porque eu não preciso. Não é necessário desenvolver esse produto notável. Você vai só se embananar se você desenvolver ele. Porque você não chega na resposta final dessa forma. Ele vai passar para o lado de fora no numerador. Você tem uma fração, ele vai passar para o lado de fora no numerador. Você vai ficar com 2 menos raiz de 2 em cima, dividido por quem? Dividido por raiz de 2. Legal, não é, galera? Muito massa isso daqui. Você está conseguindo acompanhar o passo a passo aqui? Tá bom? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma segunda racionalização. Eu boto um parêntese aqui, tem que botar o parêntese para você não se confundir. Aí você multiplica e divide pela raiz de 2. O que você vai ficar em cima? Você faz esse produto do chuveiro aqui, né? Você vai fazer aqui o produto dos dois aqui, o famoso chuveiro. 2 raiz de 2. Menos, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2. Né? Dividido por quem? Dividido por 2. Né? Porque a raiz vezes a raiz fica 2. O que eu faço agora? Eu boto 2 em evidência. Quando eu boto 2 em evidência, fica a raiz de 2 menos 1 aqui e fica 2 embaixo. Lembrando que o que eu colocar em evidência? Eu colocar em evidência, você bota o fator comum e dentro do parêntese vai ser aquele que multiplica para ficar igual como estava antes. Né? Se tem um 2 aqui, o primeiro tem que ser quem? Tem que ser raiz de 2. Se eu tenho um 2 aqui, o segundo tem que ser quem? Tem que ser 1. Para você fazer 2 vezes 1, esse menos 2 aqui. Beleza, gente? Aqui que eu faço agora. Eu corto 2 por 2 e eu chego na resposta final. Raiz de 2 menos 1. Que é a letra D, né? Legal, não é essa questão aí, gente? Muito boa. Eu entendi aquela primeira racionalização. Raiz de 2 menos 1. Tá? Olha, essa primeira racionalização, viu, então você tem que perceber isso, que toda vez que você tiver um número inteiro com uma raiz, né, quadrada, né, você tem que ter esse cuidado de ser uma raiz quadrada,
Porque tem umas que é com raiz cúbica. A gente diz com raiz cúbica são as piores que tem. E aí a gente vai ver, a gente vai chegar a ver também. Quando você tem uma raiz quadrada, você só pega os números e você vai fazer o que a gente, é tipo o que a gente chama de conjugado, né? Que a gente estuda em outras matérias, que ele vai só trocar o sinal. Você tem que multiplicar e dividir por ele com o sinal trocado. Por que eu faço isso? Porque eu transformo num produto notável, que é o quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo sendo uma raiz vezes uma raiz, ele fica só o número aqui dentro. Ah, então já pensando nisso, né? Exatamente, você faz isso com o objetivo de você transformar o denominador no número inteiro. Você transforma o denominador no número inteiro pelo produto notável. Eu sei, mas eu já pensando no produto notável. Isso, exatamente. Você já faz isso pensando no produto notável. Deu pra entender isso? Todo mundo entendeu direitinho? Você tá por aí, Gabriela? Deu um oi aí pra nós? Tá entendendo direitinho a resolução dessa? Ficou alguma dúvida aí no passo a passo dela? Exatamente. É uma questão que você faz duas racionalizações. Você faz uma, no final você faz outra. Né? Dá mais simples. É boa, uma questão bem legal, velho. A galera assim que não estiver estudando, assim, banana total na questão como essa. E você vê que ela nem tem essas contas todas, né? É relativamente pequena a conta dela. E essa matéria, gente, vocês vão ver mais para frente, o que é uma questão com muita conta, gente. A pior de todas é a décima, gente. A questão 10 do final, a última questão. Assim, eu acho que não vale até a gente ver hoje, né? Mas pense no doutorado. Você vai ter que escrever com a letra pequena para caber no espaço do bloco. Né? Deixa eu só dar uma olhadinha lá no bloco para ver quanto é que é o espaço que tem lá para ela. Enorme, já se você está a última questão. Vocês vão ter que fazer. Tem espaço. Tem espaço do outro lado, né? Mas é enorme, né? Quanto dá 10, né? Mas enfim, ele vai chegar lá. Cada questão que você tem. Questão 14. Pois é, a questão 14, ela já começa a puxar um pouco mais. E assim, antes de eu resolver com vocês, gente, eu preciso falar uma coisa super importante, que é os produtos notáveis cúbicos, né? Essas questões, gente, elas já começam a ficar mais difíceis por conta disso, porque ela envolve um conteúdo que talvez alguns de vocês ainda não tenham estudado no colégio, né? São os produtos notáveis cúbicos. Alguém que já está estudando essa parte do colégio? Os produtos notáveis cúbicos? Ainda não, né? Pois já está? Pois é. Pois é. Essa parte dos alunos odeiam, eles têm dificuldade, porque são expressões maiores, né? As expressões dos produtos notáveis cúbicos elas são maiores, e aí você precisa realmente sim, estudar, né? Você tem que estudar para você ficar bom nisso. Então, antes de resolver essa questão, vocês anotem, né? Vocês podem pegar a parte das anotações lá e anotar essa observação, porque isso é isso que você não renova. São os produtos notáveis cúbicos. Né? Eu não mostrei isso para vocês antes, porque senão poderia ficar aquela coisa meio jogada, né? Eu estou deixando para falar agora para poder ver na aplicação, né? Produtos notáveis cúbicos. Eu não vou ver todos com vocês, são 4 tipos, né? Porque a gente vai ter um módulo só de produtos notáveis. Inclusive produtos notáveis, gente, a matéria mais próxima dos produtos notáveis é essa daqui, né? A parte dos radicais. Elas estão andando de mãos dadas, né? Produtos notáveis e radicais. Uma matéria, são duas matérias que andam juntas. São 4 tipos, eu só vou mostrar os dois que a gente vai utilizar aqui. Quais são esses dois? São esses dois aqui, ó. É o A ao cubo mais B ao cubo. Isso aqui você transforma em 2 fatores. Toda vez que a gente faz uma expressão desse tipo, A ao cubo mais B ao cubo, como é que eu reduzo? Eu reduzo para 2 fatores escritos dessa maneira. A mais B, A ao quadrado, menos AB mais B ao quadrado. Aí você tem que se ligar nisso. Para você não se confundir nos sinais, né? Porque o que o pessoal mais gente, são esses sinais aqui, ó. Esse mais, eu vou deixar o primeiro fator igual, só que sem os cúbicos, e aí é mais no primeiro e menos no segundo. É isso que eu tenho que fazer. Toda vida você conserva no primeiro e troca no segundo.
E como é que é o segundo? É quase igual a esse, só troca o sinais. O segundo tipo é A ao cubo menos B ao cubo. Como é que você escreve? A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. É assim que você escreve o segundo tipo. Esses são os dois tipos. Quando eu tiver A ao cubo menos B ao cubo, como é que eu faço? Eu faço a subtração deles. A menos B vezes A ao quadrado mais AB. Esse menos ele troca por mais B ao quadrado. Certo? Isso aqui você tem que saber. Gente, por exemplo, esse aqui é uma matéria que o pessoal demora um pouco para aprender porque leva um tempo. Já me leva um tempo para que você memorize bem essas expressões. Esses são os mais usados. Não, na verdade não. São os outros dois que são mais usados do que esse, que é os outros dois. Eu vou só mostrar para você, mas eu não vou colocar as expressões não, porque a gente vai ter aula só para isso. Esses aqui são mais utilizados, esses aqui são os outros dois. Ó. São 4 tipos, você tem esse e esse. A mais B ao cubo, A menos B ao cubo. Esses dois aqui eu não vou mostrar agora, porque já sabe como é que é? Era simples, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Já sabe, né, Deus, dessas coisas? Mas esses dois eu não vou ver agora, porque a gente não trabalha com eles por enquanto. Mas a gente vai chegar a ver esses aqui, porque eu falei para vocês na aula passada, né? Eu vou trazer umas questões de Olimpíada para a gente fazer aqui. Eu vou trazer 2 questões de Olimpíada, mais para o final, para a gente resolver aqui porque cai. E inclusive, eu cheguei a ver esse modo que tu imprimiu, Wilson, lá no finalzinho, tem uma questão que é nível de Olimpíada, desses provas de colégio militar. Não sei se o professor quando chegou a falar para vocês, já contar que vocês já sabem disso, né? São 14 colégios militares, né, na aula do Brasil. Se você sabe qual é o mais difícil de todos, gente, a gente vai comentar com vocês. Eu acho que ele veio de fora, na minha opinião, gente, são dois, na verdade, que é no mesmo nível, é pareado, é Santa Maria e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Santa Maria é uma votação, gente. Tem uns questões lá que é nível de Olimpíada Internacional, assim, é muito, por isso não tem pena dos alunos, não, gente. O CNF, gente, ele tá meio que mediano, assim, esses dois, o Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, você tem que ser um monstro para passar essa prova, porque é muito alto o nível. Não sei se você já chegaram a ver as provas desse dois, mas é muito diferenciado, gente, é muito bem. Tem um monte que eu me enganche total para resolver. É muito alto o nível. Beleza, gente? Aí grave esses dois por enquanto. Depois, mais pra frente, que a gente for fazer essa questão de Olimpíada, a gente vai ver os outros dois. O que eu vou fazer ali? Eu vou fazer essa simplificação da questão 14. Aí você vai ver, quando você tira isso daqui, ela fica até fácil, digamos assim. É aquela coisa, para quem sabe, ela fica fácil, mas para quem não sabe, é um bicho que sai de cabeça. Né? Vezes x ao quadrado menos 4 sobre x ao cubo raiz de 2 mais raiz de 128. Certo? Aí pronto, o que a gente tem que fazer aqui? A primeira coisa é você perceber que aqui você tem 2, 4 e 8, né? Aqui você vai ter um fator comum, que é o 2, né? A primeira coisa que eu tenho que perceber é isso, eu tenho que colocar o 2 em evidência no primeiro. E eu tenho que perceber que isso aqui também é um produto notável. As duas coisas que eu vou ver. Esse aqui é um produto notável, né? É um produto notável que eu posso colocar o 2 em evidência. A primeira coisa a fazer são essas duas, né? Aí presta atenção ali no passo a passo. 2 vai ficar aqui, x ao quadrado menos 2x, né? Mais 4. Lembrando que é sempre assim, você vai botar os números de dentro de uma forma que multiplicando seja igual ao tamanho. Só ficando 2 aqui fora, fica 2 vezes 2, fica 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Fica escrito dessa maneira. Aqui, o que é que você vai ter? Ali você vai ter o produto da soma com a diferença. Você tem que se ligar que o 4, gente, é 2 ao quadrado, né? Eu até tenho que escrever aqui do lado, certinho. X ao quadrado menos 2 ao quadrado, né? Pode até fazer dessa maneira, dar uma setinha do lado, escrever isso, né? Porque às vezes algumas pessoas não têm muita a visão de perceber que 4 é 2 ao quadrado, né? Aí você vai ter quem? O A, o X e o B é o 2. X mais 2, X menos
menos 2. Como é que você escreve? Você escreve dessa maneira: x mais 2 e o x menos 2. Certo? Aí você vê que já ficou bem diferente, né? O numerador, uma mudada grande do numerador. Você vai colocar sobre, aí você vai repetir aqui o x ao cubo, raiz de 2. E aí você tem que fazer a fatoração de 128. A fatoração de 128 é 2 a 7. isso, é 2 a 7. E aí, como é que eu posso fazer? De 2 a 7 eu posso fazer dessa maneira. É a melhor maneira de fazer essa daqui, ó. 2 a 6 vezes 2. Porque o 128 é 2 a 7, eu escrevo 2 a 6 vezes 2, porque aqui eu não tenho 2, o índice, né? Então eu vou cortar esse 6 com esse 2, e aí você vai ficar com 3 aqui, né? Esse 6 ele transforma em 3. E aí vai passar para o lado de fora da raiz. Vai passar para o lado de fora da raiz, fica 2 ao cubo do lado de fora, né? Claro, beleza? Conseguiu aqui? Eu estou gravando a aula hoje. Pois é, eu estou gravando a aula hoje. Estou conseguindo gravar a aula. Viu? Chegou nas questões mais complicadas aqui. Já está começando a ver as questões mais difíceis. Né? Aí pronto, você vai ficar com 2 x ao quadrado menos 2x mais 4 x mais 2 x menos 2 sobre. Aí aqui você vai colocar 8 do lado de fora. Você vai ficar com. Olha como fica interessante essa expressão. Parece mágica quando você começa a fazer essas simplificações aqui. 8, né? Porque é 2 ao cubo, 8 raiz de 2. Certo? Aí pronto, o que eu vou fazer agora? Vou passar lá por parte do meio. Vou colocar aqui uma setinha, né? Vou apagar aqui para a gente continuar aqui no meio. E vamos se acostumando com essas contas grandes, porque. Né? Isso. Isso, exatamente. O Gabriel já sacou. É exatamente isso, Gabriel, que a gente vai fazer. Perfeito. Tem raciocínio rápido, viu? Tu, Gabriel? Muito bom, parabéns. Ó, como é que a gente vai fazer agora? Vou repetir a parte do numerador, né? Dando continuidade aqui. Ó, repete o numerador: 2 x ao quadrado menos 2x mais 4 x mais 2. Vai ficar em cima do coisinho que não vai ter problema não. X menos 2 sobre. Você vai colocar a raiz de 2 em evidência. Você bota a raiz de 2 em evidência. E aqui eu já vou fazer essa mágica. De transformar o 8 em 2 ao cubo, né? O 8 eu posso transformar em 2 ao cubo. X ao cubo mais 2 ao cubo. Olha que legal. Você transforma o 8 em 2 ao cubo. O que é isso daqui? É um outro produto notável. Produto notável cúbico, né? É um outro produto notável. Aí vocês anotem tudo, gente. Anotem até essas coisas aqui, mas quando vocês estiverem revisando, vocês não se confundirem, não acharem que isso aqui eu tirei do nada, né? Isso aqui é um produto notável. Aí como é que você vai fazer esse produto notável? Esse primeiro aqui, ó. Você vai repetir o numerador: 2 x ao quadrado menos 2x mais 4 vezes x mais 2 x menos 2 sobre. Aí você vai repetir o raiz de 2 aqui. Depois a gente vai racionalizar esse valor, mas por enquanto não precisa. Aí o que a gente vai fazer? Você vai utilizar essa expressão: a ao cubo mais b ao cubo. A mais b ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Você vai ficar com o quê? O a ao x e o b ao 2. X mais 2, o primeiro termo. Olha que interessante. O segundo termo vai ficar assim: x ao quadrado menos o produto dos dois, né? Que é 2x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2, 4, né? Olha que interessante. Aí, o que você vai perceber aqui? Ó, que esse fator é igualzinho a esse fator aqui. Então você vai cortar. Esse vai embora com esse, mas não só. Você também tem o x mais 2 com o x mais 2. O x mais 2 vai embora com o x mais 2. E aí você vai ficar com isso. Você vai ficar em cima, vai ficar muito menor. 2x menos 2 sobre raiz de 2. Aí o que você faz agora? Você vai fazer uma segunda racionalização. Vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí aqui se você quiser, gente, você pode até fazer direto. Eu costumo fazer muito isso, para você escrever um pouquinho menos, né? O raiz de 2 vezes raiz de 2 não fica 2. Então eu posso fazer isso daqui, ó. Contar, contar, contar. Né? Como faz o meu professor de matemática, né?
Você vai cortando tudo. E aí você vai ficar com quem no final? No final você vai ficar raiz de 2. Você botar raiz de 2 na frente, né? X menos 2. Aí tem um item que mostra isso, né? Raiz de 2, x menos 2, que é o item B, né? Beleza, gente? É bacana, né? Essa questão aí, gente, difícil, viu? Essa é uma questão que você, para fazer, você tem que ter uma base boa dos produtos notáveis, né? Viu, Letícia? Na hora que tu chegou, eu estava mostrando para o pessoal que existem os produtos notáveis que são os cúbicos, né? Algumas questões de racionalização, as mais pesadas, elas envolvem os produtos notáveis cúbicos, que vocês têm que aprender, gente. Vocês têm que chegar lá no final do ano afiadíssimos em tudo isso daqui, viu? Massa, né, galera? O que vocês acharam dessa questão? Boa, né? Acredito que você talvez não tenha conseguido fazer, né? Consegui também direitinho ali, né, Gabriela? Resolução da... Show, maravilha, muito bom. Então vamos lá, pessoal. Então o que é essa questão? Colégio naval. Essa questão do colégio naval, eles estão bem alto aqui, né? Dentro desse conteúdo. Vamos lá para 15. Acho que dá para fazer naquele espacinho aqui, questão 15. Ele quer que você diga, né, que esse número, né, para apagar aqui os itens, né? Esse número é 2 sobre raiz de 5 menos raiz de 3, né, menos 2 sobre a raiz cúbica de 2 é o número que está entre, né? Aí aqui, gente, é uma das coisas que eu vou até falar para vocês, acho que eu já falei em outro momento. Existem algumas raízes, gente, que a gente precisa... É importante, né, que a gente saiba os valores delas, né? Tipo, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5. Essas 3 raízes, pelo menos, é muito importante que vocês saibam qual é o valor aproximado delas. Vocês já aprenderam dessas 3? Digam aí se vocês já sabem. Você já sabe. É 41. Dá para aproximar ela. Já sei. A raiz de 2 é 1,41. 1,41 raiz de 3 é 1,73. E o raiz de 5 é 2,24. Essas 3, gente, aparecem muito nas provas. E é muito importante que vocês gravem pelo menos essas 3. É uma dica de ouro que eu dou para vocês. Aprendam essas 3. Né? Não é nem decorar, aprender mesmo o valor delas. Porque tem muita questão que você precisa disso. Aqui você tem raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 5. Todas as 3 aparecem. E aí vai na hora de fazer a conta, vai ser necessário. Quantas elas são necessárias transformar? Vai ter que fazer. Porque ele quer saber o valor numérico aproximado, né? O raiz de 5 menos raiz de 3. Aí a gente pode fazer separadamente, as duas, para poder não ficar feia a conta, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? É aquela racionalização de quando eu tenho 2 raízes quadradas. Né? Como é que eu vou botar em cima e embaixo aqui? Todo mundo já pegou essa ideia, né? O que vai colocar no numerador e no denominador aqui? Raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 3, exatamente. Raiz de 5 mais raiz de 3 sobre raiz de 5. O que foi? Só é racionalizar. Eu não entendi. Só é racionalizar. É que você tem que racionalizar, exatamente. Você tem que fazer a racionalização de um e do outro. São os 2 tipos, né? Que são 3, os básicos, né? Tem quando é só raiz quadrada, que é o mais simplesinho. Tem a de raízes que não são quadradas. E tem esses de somas e subtrações de raízes quadradas. Esses são os 3 mais básicos. Aí pronto, como é que vai ficar em cima? Em cima vai ficar 2, eu repito, né, em cima, raiz de 5 mais raiz de 3, e embaixo fica bem legal, embaixo vai ficar o raiz de 5 ao quadrado, 5, menos o raiz do 3 ao quadrado, que é o 3, né? Aí você já vai simplificar bastante. Raiz de 2, raiz de 5 mais raiz de 3, 5 menos 3, 2. Aí você vai embora 2 com 2, você corta 2 com 2. Você corta 2 com 2, no final vai ficar raiz de 5 mais raiz de 3. Aí você guarda esse primeiro. Você não vai fazer a substituição numérica ainda não. Por enquanto ainda não. A gente guarda o primeiro, né? Essa é a primeira continha. Né? Vamos lá para o segundo. Como é que é o segundo? O segundo é outro tipo de racionalização. Vou nem botar com o sinal de menos. O sinal de menos eu vou deixar para fazer só depois. 2, raiz cúbica de 2. Aquele outro tipo, é o segundo tipo, né? Que a gente viu os 3, esse aqui é o tipo 2. Okay? Vamos ver se vocês já estão afiados nisso, né? Aqui é raiz cúbica
e raiz cúbica. De 2 ao quadrado. Aí, o que eu boto dentro? Dentro é 2 ao quadrado. Eu faço a subtração do índice menos o expoente. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Aí o que você vai ficar aqui embaixo? Você já sabe que vai ficar 2. O que eu mostrei para você? Você não precisa fazer o passo a passo todo dessa conta, porque você faz isso exatamente para poder embaixo ficar 2. Então você vai ficar com 2 raiz cúbica de 4 sobre 2, né? Aí aqui é muito massa, gente, porque essa questão ela traz uma coisa que até esse momento eu não tinha visto com vocês, né? Essa aqui realmente é uma novidade. Já está desde o começo do ano, a gente ainda não tinha chegado a ver esse tipo de coisa, né? Esse tipo de questão aqui, né? Porque isso aqui é o que a gente chama de aproximação, né? São as aproximações de números que são irracionais, né? Porque se você fizer essa conta aqui, dá um número irracional. Aí tem como você aproximar do número que seria, né? Porque isso aqui você só consegue jogar o valor exato na calculadora, né? Não tem como você jogar o valor desse aqui direto sem ser na calculadora, não dá para fazer também, número irracional. Mas dá para você aproximar. E aí você vê como é simples. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender uma coisa. Você tem que pegar os dois números mais próximos, que você sabe que a raiz cúbica está inteira. Então você tem que pegar o intervalo. Não sei se vocês chegaram a ver isso em algum momento. A raiz cúbica de 3 e a raiz cúbica de 5. Não é isso não, isso. Porque você tem que. É que o meu professor falou que a gente, para aproximar, a gente pega que uma que tá a raiz que tá atrás, mais próxima, e aí a próxima que está na frente. Entendeu? Isso, mas você tem que perceber que aqui é uma raiz cúbica, né? Então você tem que fazer meio que um intervalo. Como é que seria esse intervalo aqui, né? O intervalo, gente, é da raiz cúbica de 1. Né? O intervalo da raiz cúbica de 1 que vale 1. E aí você vai ter a raiz cúbica de quem? A raiz cúbica de 8. Gente. O segundo é a raiz cúbica de 8 que vale 2. Ele está nesse intervalo, entendeu? Ele está no intervalo entre a raiz cúbica de 1 e a raiz cúbica de 8. Né? Tem que ser a raiz exata. Isso, aí você tem que pensar no seguinte, que a raiz cúbica de 8 é 2, a raiz cúbica de 1 é 1. Né? Então você tem que ver que esse número é um número intermediário. Né? E assim, é muito próximo de 1,5. Esse número você com certeza vai perceber que é como se você colocasse uma reta numérica, né, de 1 para 8, é algo muito próximo da metade. Mas essas coisas quando são cúbicas, gente, ela é tipo assim, ela no começo ela não conta muito, mas quando é mais para frente faz uma diferença maior. Então, quando você tem aqui um 4, ele vai estar meio que para o meio, mas é meio que do meio para frente, assim, né? É mais ou menos assim o comportamento. Você meio que testa o número, né? Mas assim, você pode fazer uma aproximação, né? Você depois joga na calculadora, você consegue fazer. Você pode fazer uma aproximação, gente. Aproximadamente 1,5 mais ou menos. Né? Ele é tipo um valor meio intermediário, né? Você tem 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então você tem muito próximo do valor do meio. Então você pode jogar isso, tipo, um valor aproximadamente sendo 1,5. Vocês conseguiram entender? Para acompanhar o raciocínio, porque você pega o intervalo dos dois valores. Ele está bem intermediário, entre 1 e 2. Então você pode meio que aproximar de 1,5. É uma boa aproximação, porque você vê que ele colocou um intervalo entre dois números, né? Essa questão seria mais difícil se ela colocasse um intervalozinho muito curto, né, de números. Aí você teria que tentar fazendo conta, né? Mas aqui não vai ser preciso. Aí vamos pegar aqui o primeiro, né? Vou até apagar aqui essa parte aqui do gabarito para poder escrever aqui no canto. Aquilo que eu falei para vocês, esses três você precisa aprender. Pelo menos esses três, raiz 2, raiz 3, raiz 5. Raiz 5 é 2,24. Né? Pode estar aqui 2,24. E o raiz de 3 é 1,73. Aí você tem que fazer essa diferença desses dois. Né? 2,24 menos 1,73 vai dar quanto? 51. Já fez aí? Dá 0,51, né? 0,51. Aí pronto, aí você vai fazer isso. Você vai fazer quem? Ele estava falando, gente, desse número. Não, aqui é mais, gente. Está errada essa conta, gente. Era mais, né? Tem menos aqui. Era mais, estou bem. É sinal de mais aqui. Eu estou achando estranho, porque não ia bater nas respostas, não.
3,97, né? 3,97. Aí menos 1,5, né? Menos 1,5. Então você vai fazer 3,97, porque você tem um menos o outro, né? Então você vai ter isso. Você vai ter aproximadamente, né? 3,97 menos 1,5. Aí isso aqui é muito próximo de 4, né, gente? Essa subtração aqui, você pode até colocar no número 50, né? Fazer aqui e apagar em seguida. Menos 1,50, né? 17, 4 e 2, né? Aproximadamente 2,47. Tá ótimo, né? Aqui poderia ficar mais aproximado? Poderia. Mas você só faria isso se fosse com uma calculadora, né? Você não tem acesso à calculadora, né? Então, você vai colocar qual intervalo? 2,47, está em qual intervalo? Entre 2 e 4. Está num intervalo assim bem considerável, né? Aí essa é a resposta. A questão 15 a letra B. Intervalo entre 2 e 4. Beleza? Vocês conseguiram entender direitinho? Todo mundo? É boa, já outra questão do colégio naval. Você vê como o colégio naval ele puxa bastante, né? É uma das matérias que cai muito, gente. No colégio naval é racionalizações, né? Beleza? Então vamos lá, você vamos para frente aqui, né? As questões aí de treinamento foram todas já, né? Agora a gente vai começar as questões dos testes, né? Essas primeiras questões dos testes elas são mais tranquilas, são mais as últimas que o bicho pega mesmo, assim. São mais exigentes as últimas questões, né? Agora lá. Oi? CMB é Brasília. Nós está em Brasília. Olha, essa primeira questão ela é muito tranquilinha. A gente fez uma muito parecida com essa, né? A primeira questão você resolve um no outro. Você tem raiz de sec sobre 2. E você vê que ela é do CMF, né, gente? Aí você vê que a prova do CMF também tem questões fáceis, né? Muitas delas são questões tranquilinhas de fazer. O que eu tenho que fazer? O que eu disse lá no começo da aula. Raiz de frações é a mesma coisa que fração de raiz. Você vai fazer todas as duas com fração de raiz e fazer a racionalização comum, a racionalização mais simples, né? Raiz de 7, raiz de 2, você já faz direto, ó, vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 7 vezes raiz de 7 sobre raiz de 7. É só isso que você tem que fazer. A racionalização da mais simplesinha, né? Olha em cima, vai ficar quem? Raiz de 14 sobre 2, né? Menos raiz de 14 sobre 7. Beleza? Porque você multiplicando embaixo fica 2 e fica 7. O que eu faço agora? O MMC dos dois, né? O MMC do 2 e do 7 é o próprio produto deles. 2 vezes 7, 14, né? Você já sabe que vai ficar 14. Aí o MMC comum, 14 dividido por 2, fica 7. 7 vezes 1 aqui, porque você tem 1 vezes a raiz, vai ficar 7 raiz de 14. Menos, aí você vai ter o que aqui? Você vai ter 14 dividido por 7, fica 2. Aí 2 vezes a raiz de 14, 2 raiz de 14. Aí você vai ter isso daqui, ó, 7 menos 2, 5 raiz de 14 sobre 14. Chegou no final, mas aí você se pergunta, pô, cadê a resposta, né? Aí você está se perguntando, eu cheguei nisso daí, mas eu não cheguei na resposta. Chegou sim, a resposta sabe qual é? A resposta é o integrante. Não é isso, é porque aqui você está escrito de outra maneira, mas a resposta está lá no vídeo. Você tem que perceber, gente, que é como se ele já tivesse meio que deixado racionalizado, mas na resposta não está racionalizado, porque o raiz de 14 sobre 14 é a mesma coisa que 1 sobre a raiz de 14. Eu posso escrever dessa maneira, ou, né? Eu posso escrever dessa maneira, sim, sobre a raiz de 14. Você lembra, lá no começo eu falei para vocês que não é errado, assim, tem gente que pensa que é errado você deixar um número sem racionalizar. Não, não é errado, ele só é inadequado, não é a melhor maneira de se escrever. A melhor maneira de se escrever assim é a raiz de baixo. Aí você consegue perceber que se você fizer o produto aqui, você chega
aquela mesma coisa que antes. Ó. Vou só mostrar para vocês e apagar em seguida, para não ficar confuso para vocês. Ó. Fica assim, raiz de 14 sobre 14. Não muda nada. Você vê que é a mesma coisa que estava antes, né? Então é só para mostrar para vocês que uma coisa pode ser escrita assim ou assim. Beleza? Já vou apagar aqui para vocês não se confundirem aí na hora de vocês revisarem essas questões, né? Tranquilo aí, vocês conseguiram entender direitinho aqui? Eu posso escrever tanto assim como assim. Você quer depois de racionalizar, isso aqui é antes de racionalizar. Tá certo? Aí, mano, a primeira questão é a primeira questão tranquila, né? Vamos lá para segunda. Outra questão do CMF, gente, era bem bacaninha essa questão aqui. E quando você vê assim no primeiro momento, você tem a impressão de que ela é difícil, mas não é. É uma questão também fácil, né? Depois que você pega um jeito, né? Sabe como é que faz, que cai muito. Esse tipo de questão é comum nas provas. Né? E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz uma e todas as outras com consequência. Né? Elas, é uma questão que é tipo receitinha de bolo, essa daí, né? Tem um jeitinho padronizado para você fazer. Pronto, exatamente. Essa é a maneira que você faz, o produto notável. Você tem que perceber isso daqui, tá? O número 5 menos 4 raiz de 3 é obtido calculando-se a raiz quadrada do seguinte número. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que perceber o seguinte, que como é que eu faço e é sempre feito dessa maneira? Eu chamo de x. Eu pego essa expressão e vou chamar de x. Para você ver como é tranquilo. Vou chamar de x. O 5 menos 4 raiz de 3, eu chamo de x. Aí você lembra que eu falei para vocês? Aqui tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, né? Aquilo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar o quadrado de um lado para o outro. Eu vou levar o quadrado de um lado para o outro. Eu boto parênteses aqui e ao quadrado. Até com uma coisa diferente para vocês se ligarem no que eu fiz aqui, né? Aí eu vou ter um produto notável. Eu vou ter x ao quadrado é igual a quem? 25, né? Quadrado do primeiro. Já estou colocando direto aqui, veja, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo já vou meio que colocar direto aqui também. 4 ao quadrado vezes 3. Esse cantinho aqui da luz, né? Junção da luz é ruim, né? Escrever. Tá meio feio esse 3 aqui, porque tá vendo a junção ali, né? Ó, fica 4 ao quadrado vezes 3. Aí pronto, vamos continuar essa conta. Fica x ao quadrado é igual a 25 menos. Aí 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. 40 raiz de 3. Mais, ó, 4 ao quadrado fica 16. 16 vezes 3, 48. X ao quadrado. Ó, 25 mais 48 vai ficar 73, né? 73 menos 40 raiz de 3. Aí o que eu vou fazer agora? Você tirar. Enfim, eu vou colocar só para mostrar, né? Ele está dizendo a raiz quadrada de qual número? Vai ser essa raiz aqui. Ó. Raiz de 73 menos 40 raiz de 3. Era o que ele queria saber, qual vai ser a resposta? 73 menos 40 raiz de 3. Ele tem que ver. Massa, né, galera? Vocês conseguiram entender? Passo a passo? Essa é a maneira de fazer. Isso aqui é aquelas questões meio pisuradas, viu? Esse tipo de questão é sempre assim que você faz. São aquelas famosas questões pisuradas, né? Quando você pega o piso, o que aparecer do mesmo jeito é só repetir. Você vai ficar sempre repetindo da mesma maneira. Chama de x, vai levar o quadrado de um lado e do outro. E aí você tira a raiz, você chega aqui. Todo mundo entendeu direitinho? A gente fala uma dúvida aí, como é que resolve? Tranquilo? Davi entendeu direitinho, Davi? Né? Massa, né? Vamos lá para a questão 3 agora. Mas a questão 3, gente, é aquela parte quando você pega os radicais, né? Quando você tem os radicais, você usa para usar as propriedades, né? Ela é bem legalzinha essa questão também. Outra questão do CMF, né? Vou fazer aqui nesse espacinho.
Olha, ele tem essa expressão, todos eles se multiplicando, ele quer que você diga como é que é a simplificação dele, né? Como é que a gente faz essa simplificação? A maneira de fazer, gente, é você perceber que todos eles têm uma base comum, né? Está escrito como uma raiz, só que todos eles têm uma base comum, com essa base comum, 3. Então, todos eles têm base 3. E aí só precisa lembrar daquela propriedade básica, gente, que quando eu tenho uma raiz, eu posso transformar uma raiz em uma potência, né? E aí a potência é sempre quem? É o expoente dividido pelo índice. Essa questão é mais de MMC do que qualquer outra coisa. Vai ficar 3 elevado a 1 sobre 8 vezes, vou até colocar o xzinho aqui, né? Vai ficar do jeito que está a questão. 1 meio, né? Porque a raiz quadrada é sobre 2, né? Vezes 3 elevado a 1 quinto, 3 elevado a 1 quarto e o 3 elevado a 1 sobre 20. Aí pronto, essa questão que eu falei, ela é mais MMC do que qualquer outra coisa. É a questão de MMC disfarçada, né? O que eu faço agora? Bases iguais, o que eu faço nos expoentes? Tem que somar os expoentes. Então, você vai fazer uma soma de várias frações. 1 sobre 8, 1 sobre 2, 1 sobre 5, 1 sobre 4, 1 sobre 20. Aí o que a gente faz agora? Eu não vou ficar fazendo essa conta no próprio expoente, porque fica uma maluquice, né? É isso que eu sempre gosto de fazer desse jeito, e eu sempre ensino para os alunos isso. Gente. Não vamos fazer um negócio desse no próprio expoente, faça uma parte dessa conta. Porque em MMC, o ideal é que você faça essa conta separadamente. Vamos fazer só o expoente agora. 1/8, 1/2, 1/5, 1/4 e 1 sobre 20. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o MMC de todos esses números, né? E aí assim, a gente não vai fazer aquela continha lá de todos os números. Essa parte do MMC, a dica que eu dou, acho que o Thiago também dá essa dica para os alunos, é você pegar os múltiplos do maior. Isso aqui nas aulas eu nem falei tanto isso quando a gente teve esse módulo, mas uma maneira rápida de você fazer é pelos múltiplos do maior. Quando você pega os múltiplos do maior, rapidinho você sabe qual vai ser o MMC. Você tem o 20, 40, né? Então, sabe que o 40 vai ser divisor de todos eles? Né? O 40 divide o 4, né? Divide o 5, né? Porque assim, o 20 ele não vai conseguir dividir o 8, né? Mas o 40 divide o 4, divide o 5, divide o 2 e divide o 8, né? Então com certeza vai ser 40. Você consegue fazer muito mais rápido dessa maneira. Então a gente está aqui pronto para cá, né? Você vai ter o MMC 40. Pega o que, tio? Oi? Pode repetir, por favor. Tá? Claro, porque essa é a maneira rápida de fazer o MMC. Por causa de escrever por vírgula, por tração, por 2. Não precisa fazer isso. Você pega os múltiplos do maior número. É pelos múltiplos do maior que você sabe o que é. O 20 não vai poder ser, porque o 20 não divide o 8, né? Ele divide o 2, divide o 5, divide o 4, mas não divide o 8. Então você tem que o 40. O 40 ele divide por 4, 10, divide por 5, 8, divide por 2, fica 20, divide pelo 8, fica 5. Então o 40 é o MMC. Tranquilamente, fácil, né? Mas vamos lá, você faz a divisão e multiplicação, você só precisa dividir, porque se você vai multiplicar tudo por 1, é só a mera divisão pela de baixo dele. 40 sobre 8, 5, né? 40 sobre 2, 20. 40 sobre 5, 8, né? 40 sobre 4, 10. E 40 sobre 20, 2. Né? Aí você vai fazer a soma desses números. 20 aqui, 30, 45, né? Vai ficar 45. 45 dividido por 40. Aí aqui você pode fazer uma simplificação, né? Porque todos eles são múltiplos de 5, né? Se todos eles são múltiplos de 5, você pode dividir tudo por 5. Então, 45 dividido por 5 fica 9. O 40 dividido por 5 fica 8. Né? Então você vai ter todo esse expoente, ele se transforma em 9 sobre 8. Esse é o resultado do expoente, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para cá e vou substituir o expoente. 3 elevado a 9 sobre 8. Né? Aí pronto, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que me lembrar de... Quando eu tenho escrito como uma fração, o que eu faço? O denominador se transforma no índice do radical. Vai ser uma raiz oitava, né?
você vai ter a raiz oitava de 3 a nona. Mas aqui ainda não está no final. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de um jeito que fique o 3 dentro e fique o. Tipo assim, o 8, eu levo a 8 aqui para você botar o 3 para fora. Aqui você tem um expoente maior do que 8, né? Se o expoente é maior do que 8, eu posso fazer isso daqui. Em questões anteriores, dentro desse módulo antigo alfabeto. Isso, 3 a oitava vezes 3. Eu tenho que fazer isso daqui, ó, 3 a oitava vezes 3. Aí eu consigo cortar esse 8 e o 3 passa para o lado de fora. Inclusive, se cortar, a gente corta só por uma representação, mas nesse tipo de conta é o ideal, que nem você não encosta, porque você às vezes pode achar que você não vai continuar com a raiz oitava, mas você continua. Ela não deixa de aparecer não. Nesse caso ficou 8 aqui. Né? Nesse caso aqui eu não vou deixar esse corte não, porque você pode se confundir. Esse 3 ele passa para o lado de fora. Vou fazer só assim e fica mais explicado. Né? Fica assim, até matematicamente mais correto. 3, raiz oitava de 3. Agora sim, agora está totalmente simplificado nessa expressão. Vai ter um item que mostra isso. Gente, 3, raiz oitava de 3. O item B. Né? Essa questão aí vai ser muito em a resposta dela. Beleza, gente? Todo mundo entendeu direitinho? A resolução dela? É muito bacana, a questão interessantíssima. E ela mistura dois assuntos, né? Ela mistura as potências com o MMC. Potências misturadas com o MMC. Beleza? Vamos lá para a próxima. Questão 4. Essa questão 4, gente, é uma questão clássica nesse conteúdo, né? E assim, não sei se vocês tentou fazer, mas assim, ela não é difícil. É uma questão que ela, no primeiro momento, ela meio que assusta, né? Você olha para ela e você pensa que, meu Deus, um negócio difícil desse, um monte de raiz e reticências, expressões infinitas. Não é difícil. Você tem um padrãozinho, eu até comentei um pouco, né, com vocês na aula anterior. Essa questão é uma questão clássica nesse conteúdo. Assim, para você aprender bem, você tem que passar por esse tipo de questão, para você ficar bem craque nesse assunto. Aqui você tem, gente, algumas raízes que você tem, as duas raízes com a diferença de um número, números consecutivos, né? Quando você tem raízes com números que são consecutivos, é sempre, é uma coisa que é bom até que você grave. Toda vez que você tiver racionalizações de duas raízes que são consecutivas, você nem pensa, gente. O denominador vai ser quanto? O denominador vai ser sempre 1. Essa é uma coisa que faz parte desse conteúdo, porque quando você faz essa coisa do produto notável, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Você pegar o 2 com 3, por exemplo, fica 3 menos 2. E assim por diante. Vocês vão ver que você chega realmente nisso. Né? Fica sempre 1 no denominador. É por isso que as respostas são todas inteiras. Né? Você vai perceber isso de uma cor. Né? Você só precisa fazer algo para você perceber que tem um padrãozinho ali. Né? Essas questões elas montam uma espécie de padrão que você percebe e pronto, você chega na resposta. Depois que você percebe o padrão, acabou. É porque uma é de 1 e 2 é de 1. Isso, exatamente. Vamos lá para o primeiro. A primeira expressão, você. E outra coisa, quando eu tiver essa expressão, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer uma inversão. Aí se eu tenho a propriedade comutativa da soma, né? Se você escrever 1 mais raiz de 2, raiz de 2 mais 1, muda alguma coisa? Não muda. Eu vou escrever invertida. Eu vou transformar na escrita invertida, porque é a maneira mais correta de se fazer essa questão. Aí você vai meio que separando cada um deles. 1 sobre raiz de 2 mais 1, como é que você racionaliza? Você vai multiplicar e dividir por raiz de 2 menos 1. Multiplica e divide por raiz de 2 menos 1. Aí como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 2 menos 1 sobre aquilo que eu falei, vai ficar 1 embaixo. 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então é só raiz de 2 menos 1. Aí você guarda o primeiro. Guarda o primeiro. Aí você vai passar para o segundo agora. O segundo. O segundo como eu falei para você vai inverter. Você escreve invertido. Raiz de 3 mais raiz de 2. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar e dividir por quem? Pelo raiz de 3 menos raiz de 2. Vou multiplicar e dividir pelo raiz de 3 menos raiz de 2. Eu estou fazendo isso, gente, exatamente para não aparecer sinais de menos, né?
Porque quando você trabalha com sinais de menos é muito fácil você se confundir. Né? Desse jeito não vai aparecer sinais de menos de jeito nenhum. Aí eu vou fazer só esse daqui ainda, com essa expressão lá do seguinte, você já vai saber que vale 1. Né? Aqui vai ficar raiz de 3 menos 1, menos raiz de 2, sobre 3 menos 2. Fica 1, né? Então vai ficar quem? Vai ficar raiz de 3 menos raiz de 2 o segundo denominador. Vamos passar para o terceiro agora. Aí você vai perceber que existe um padrãozinho aqui. Quando você vai lá para o terceiro, você já consegue perceber o padrão que tem nessa soma quase infinita, né? Uma soma com muitos termos. Sim, aqui mais ou menos, eu estava escrevendo do mesmo jeito, você tem que inverter, você tem que escrever invertido. O 2 mais a raiz de 3. Aí vou multiplicar e dividir por quem? O 2 menos a raiz de 3. Multiplicar e dividir por 2 menos a raiz de 3. Aí mais ou menos, vai ficar 2 menos a raiz de 3. E aqui vai ficar quem? 2 ao quadrado, que é 4 menos 3. Toda a vida fica 1 embaixo. Aí qual é o resultado? 2 menos raiz de 3. Certo? Aí você já guardou o terceiro. Aí você vai perceber, gente, que aqui você tem tipo um padrãozinho. Você não vai estar somando tudo. Quando você somar tudo, gente, você vai perceber o seguinte: que você tem esse raiz de 2, ele vai se cortar com esse raiz de 2. Esse raiz de 3 vai se cortar com esse raiz de 3, assim por diante. Aí se eu for lá para o último, a gente colocar essa reticência, aí eu vou fazer aquela soma, né? Eu vou fazer essa reticência e vou passar lá para o último. Mas eu já percebi que existe esse corte, né? Você vai cortar os valores. Aí quando eu vou lá para o último, gente, eu vou ter 10, né? Tem que inverter. 10 mais raiz de 99. E aí eu vou multiplicar e dividir por quem? Por 10 menos raiz de 99. Sobre 10 menos raiz de 99. Aí pronto, aí o que eu vou fazer aqui? Vai ficar 100 menos 99. 1 também, né? 10 menos raiz de 99 sobre 100 menos 99. 100 menos 99 é 1. Então vai ficar 10 menos raiz de 99. Aí você já foi até a última expressão, né? Aí você vai perceber isso. Quando você vai somar tudo, né? Vou pegar aqui a tampinha. Tá vindo a tampinha. Aí quando você somar tudo, né? Você vai fazer isso daqui. Você vai colocar aqui essa expressão da soma de tudo, né? Quando você somar tudo, o que vai acontecer, gente? Faz como o meu professor fazia. Você vai você vai cortar um monte de valores. Por aqui também, né? Você vai cortar um monte de valores. Vai terminar em quem? Vai terminar nesse aqui, ó. Você vai cortar tudo até chegar no raiz de 99. Você está acompanhando o raciocínio, gente? Você vai cortar tudo até chegar nesse daqui. O que vai ficar no final? No final vai ficar o menos 1 e vai ficar o 10. Vai ficar o menos 1 mais o 10. Menos 1 mais 10 fica 9. Acabou, gente. Esse é o resultado final. O resultado final é 9. A gente fez a questão parecida. Verdade. Bacana, gente. Você vê que ela não é tão difícil assim, né? Você vê que é uma resolução relativamente pequena, né? E é básico. Essas questões, gente, ela é, assim, muito comum aparecer nessas provas, com essas somas grandes, assim, que tem esse padrão de corte, né? Você corta quase tudo e no final fica uma expressão muito enxuta, né? E aí esse é o resultado final. É 9. Então você dá a resposta dessa soma desse monte de raízes. Tranquilo, gente? Beleza? Já consegui entender direitinho, Gabriel, essa questão? Bacana, né? Pode ir. Tu já conseguiu fazer essa questão, Gabriel? Tu tinha tentado fazer ela? Não sei se está ouvindo. Não sei. Estou vendo nada de Gabriel. Pois é, mas é isso aí. Vamos continuar aqui. Está tentando fazer pelo mais uma, né? Aí essas questões que eu vou trazer extras, né? Vou deixar para a próxima aula só, viu? Porque já está no finalzinho, né? Mas eu vou. São duas questões muito top, né? Essa de Olimpíada que eu vou fazer com vocês. E elas exigem bem mais base, né? Você tem que ter uma base muito boa para fazer. Eu vou deixar para a próxima aula, que elas são umas questões que tomam um pouquinho de tempo, né? Vamos lá para a questão 5, né?
Essa questão 5 já é muito interessante também, né? Vou pagar aqui que já foi. Vamos lá, anotou essa outra aqui, né? Já? Sim. Você foi bem legal. Oi? Achei essa aí bem legal. Essa daí, né? Eu achei a mais legal, que eu consegui entender bem. Essa daqui? Show, maravilha. Bom demais. Vamos lá, isso daqui o que você tem, né? Você tem x ao quadrado sobre a raiz de 2x ao quadrado mais a raiz de 3 x à quarta, né? Aí ele quer que você faça uma racionalização dessa expressão, né? E aí o que você tem que perceber? Que quando você tem esse tipo de questão, assim, você tem que perceber que ali embaixo você tem essas raízes, mas é tipo um bizu, assim, que a gente faz, que é transformar essa parte de baixo como que num produto notável, né? Essa parte de baixo tem esse bizu que você aprende, e você olha para essa que você transforma a parte de baixo num produto notável. E aí como é que eu vou fazer isso, né? São alguns cálculos que a gente faz, mas que, tipo assim, você consegue fazer com que as raízes elas vão subindo, né? Porque assim, que deixa essa questão meio complicadinha, porque tem um radical duplo embaixo, né? Só que o que você tem que perceber? Essa questão, gente, ela tem uma coisa que exige um pouco de olhar, né? Ela não é, assim, uma coisa tão absurda de fazer. O que assusta um pouco nessa questão, gente, eu lembro que quando eu peguei essa questão pela primeira vez, eu fiquei, mas o x a quarta, umas expressões com as potências tão grandes, né? Eu fiquei olhando, observando um tempo, né? E é isso que eu digo para vocês. Na matemática, às vezes o pessoal pensa que você ficar um tempo olhando para a questão, você está perdendo tempo, mas pelo contrário, gente. É sempre bom, antes de você fazer as contas, já sair aquela coisa para a sala, você olhar com calma e perceber se não tem como dar uma simplificada. Antes de você fazer um monte de conta, esse é esse tipo de questão. A primeira coisa que eu tenho que fazer é observar o seguinte: esse x à quarta, eu posso fazer uma simplificação com essa raiz aqui que está para o lado de fora. Vocês percebem isso? Vai ficar x ao quadrado do lado de fora. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Antes de você fazer qualquer outra conta, essa é a primeira coisa a ser feita. Você vai ver que vai dar uma enxugada nessa expressão. Só de você fazer isso, já vai dar uma enxugada nessa expressão. O x à quarta, que você corta aqui, né? Vai passar x ao quadrado do lado de fora. Pode ter parecido uma coisa muito simples o que eu fiz, mas isso daqui já é metade da questão. Quando você fazer isso, você já resolveu metade da questão. O que eu vou fazer agora? Vou botar em evidência esse x ao quadrado. Olha como é bacana. Raiz, você bota x ao quadrado em evidência, porque ele aparece duas vezes, né? Vai ficar 2 mais raiz de 3. Certo? E aí o que você vai perceber aqui? Você pode colocar esse x aqui, né? Ele não está multiplicando, então eu posso colocar com esse radical e passar para fora esse x. Né? Esse x vai passar para o lado de fora. Você vai ficar com isso, x ao quadrado sobre x raiz de 2 mais raiz de 3. Aí o que eu faço agora, gente? Eu vou poder cortar esse x com esse quadrado, né? E aí vai ficar aqui, já ficou uma expressão bem menor, gente. Você vê que só você botar esse x para fora, ele já ficou uma expressão muito menor. Aí 2 mais raiz de 3. E olha que interessante, gente. Esse daqui é um radical duplo que foi colocado de propósito para que você perceba que você pode fazer uma transformação desse radical duplo, né? Esse aqui é um radical duplo que você pode trabalhar com ele. Massa, né, galera? Você vê como essas questões são muito boas, né? É diferente, né? É aquilo que eu falei pra vocês. Na escola eu tenho certeza que você nunca viu um negócio desse, né? Isso aqui você nunca estuda na escola. Essas coisas só aqui mesmo que você se depara, né? Agora, olha, a gente tem que trabalhar com esse radical duplo agora. Raiz de 2 menos raiz de 3. Ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Você já sabe que isso aqui é um radical duplo. Primeira coisa, C, né? Tem que calcular o C. Raiz de A ao quadrado menos 3. Não é mais raiz de 3. É mais. Eu confundi só o sinal aqui. Às vezes eu faço isso.
Toca os sinais, não esquece de colocar um. Aí você vai fazer C, é raiz de 4, né? 2 ao quadrado, 4, menos 3, né? Vai ficar raiz de 1, eu posso colocar direto, vai ser 1. C vale 1, né? Então você vai fazer quem? Raiz de A mais 3 sobre 2, né? O A, 2, mais 1 sobre 2. O C sempre dá 1, é incrível. Não, na maioria das questões é 1. Acho que 90% das questões dá 1. Uma ou outra que não vai ser 1. Aí você vai ficar com 2 menos 1 sobre 2. Aí você fica com 2 mais 1, 3, né? Raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 1 sobre 2. Aí aqui vai ficar como? Vai ficar. Aqui é outra questão, do mesmo jeito que a gente já tinha feito outra, né? A raiz da fração é a fração das raízes. Raiz de 3 sobre raiz de 2 vezes. Isso é raiz de 3 sobre raiz de 2 mais raiz de 1. Não é, não sei se você vai esses sinais, gente. Toda vez eu é cansado mesmo. Sobre raiz de 2 aqui mais 1, né? Raiz de 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Aí você vai ficar com isso, ó. Você vai ficar com raiz de 6 sobre 2, né? Raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 aqui, né? Certo? Mas a gente estava além de pesquisar, sabe? Porque isso aqui não está chegando nos itens, né? Aí a gente desenvolveu esse radical um pouco mais. Assim, não vai bater na conceito, mas enfim, isso aqui não vai ser perdido, não, porque a gente está treinando, né, os radicais duplos, a gente está escrevendo de uma outra maneira, né? É interessante, mas isso aqui, você vê que não bate com as respostas, não, mas não está errado, não, aqui, gente. Essa conta está tudo certo, só que não está batendo com os itens, né? Isso aqui tipo assim, a mesma questão, só que escrita de uma outra forma, né? Vai estar como que uma segunda possibilidade de resposta, né? Agora que eu fui perceber, porque desenvolver essa coisa eu percebi que não estava batendo com os itens, né? Mas aí você não perceber, que é tipo assim, você pode escrever de um jeito ou de outro. Isso eu quero o resultado final. Aí como é que você faria? Você botaria ali a divisão, ficaria como? Né? O resultado final ficaria assim, né? Aí você vê que não bate com os itens, né? Mas eu vou mostrar para vocês, que dá para fazer de outro jeito, né? Tem fato que dá para fazer de duas formas. Fica esse 2 ele meio que passa para cima, né? Você tem uma divisão de frações. Aquele 2 de baixo você já pode colocar até em cima, se você quiser. Fica 2x sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Né? E aqui dá até para você fazer mais algumas continhas, né? Simplificar, dá para você fazer várias simplificações. Para você ver que não bate com os itens, né? Mas não está errado não. Isso aqui você pode até continuar mais, fica um treino para você. Dá para deixar mais simplificado do que isso ainda, né? Mas vamos lá, vamos fazer do outro jeito, né? Do outro jeito, como é que você faria? E vai bater com os itens, né? Raiz de 2 mais raiz de 3. O outro caminho de resolução, tá? Você vê como essa matéria é legal, né? É muito ampla, né? A outra maneira que você pode fazer isso daqui é você multiplicar e dividir por 2 menos raiz de 3. Né? Se você fizer isso, você vai ver que transformar essa parte de baixo numa raiz, né? Você vai fazer produto notável aqui. Esse aqui é um outro caminho de resolução. Esse aqui está correto, mas não bate com os itens, né? Só que esse aqui é outro caminho também. Aí você vai fazer o seguinte, em cima você vai só repetir, né? X, raiz de 2 menos raiz de 3, sobre. Aí aqui você tem essa coisa de duas raízes quando elas estão se multiplicando, você pode colocar tudo dentro da mesma raiz, né? Você tem que lembrar dessa propriedade. Se tiver duas raízes se multiplicando, que são de mesmo índice, você pode colocar tudo junto na mesma raiz com esse produto de dentro, que é um produto notável, né? Olha que legal, gente. Eu achei massa fazer desse jeito, quando eu estava vendo essas questões, eu não tinha feito assim não, mas é bacana para você ver como tem maneiras diferentes, né? Aqui vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Aqui dentro da raiz. Né? E olha que interessante, isso aqui é um produto notável, né? Quadrado do primeiro
mais nem fazer o resto. Tipo, eu já sei que vai ficar 1. Qual vai ser a resposta final? X raiz de 2 menos o raiz de 3, né? Você chega nisso, x raiz de 2 menos raiz de 3. E aí isso daqui é tipo um radical duplo, né? Pois é, gente, eu percebi uma coisa muito interessante nessa questão, que é essa coisa do radical duplo, gente. Foi até bom, gente, para você ver como é legal. Na aula as coisas às vezes acontecem bem diferente do que a gente planeja, né? Eu não tinha nem planejado fazer assim. Essa aqui é uma das respostas, né? Que bate com os itens, né? É o item D, né? Isso, é o item D. Essa questão você quer o item D. Mas olha só, vocês anotaram tudo aqui que eu coloquei, né? Vocês fizeram a anotação completa. Eu vou continuar isso daqui. Porque eu falei que dava para continuar. Isso aqui você pode continuar. Como é que você continua isso daqui? É muito massa. Tem um negócio que me encanta a matemática. Gente. Você vê que às vezes você vai por um caminho e vai por outro, mas você não vê que a gente vai chegar no mesmo resultado. Você vai ficar com raiz de 6 menos raiz de 2. Raiz de 6 menos raiz de 2. E aqui raiz de 6 menos raiz de 2. Não tinha nada errado com essa conta. Aí vai ficar 6 menos 2 vai ficar 4. Né? Eu vou colocar aqui direto aqui. 6 raiz de 6 menos raiz de 2. Caramba, que legal, gente. Eu estou vai agora com vocês essas contas aqui. Fica 4. Aí você vai fazer o quê? Você vai simplificar esse 2 com esse 4. Fica 2 embaixo. E aqui você vai fazer outra coisa bacana. Que é transformar o raiz de 6 em raiz de 3 vezes raiz de 2. Você vai ficar com isso. X vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 menos o raiz de 2 sobre 2. Viu? Você vai ver como ele meio que chega numa outra expressão. Porque esse aqui é um radical duplo. Esse radical duplo ele é a mesma coisa daquele, só que com sinal trocado. Né? Esse daqui é a mesma coisa que aquele, só que com sinal trocado. Você vê que tem raiz de 2 mais raiz de 3, e aqui raiz de 2 menos raiz de 3. Esse radical duplo, gente, eu vou até já está a resposta aqui, mas esse daqui eu vou colocar certinho do lado. Esse aqui é a mesma coisa que x, só que o resultado desse produto notável, só que quer dizer, desse radical duplo, com um sinalzinho trocado. Essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar ainda nas próximas questões. Mas saiba disso, se você tiver o radical duplo, ele não tem essa coisa do mais ou menos, né? Na expressão não tem o mais ou menos. Se for mais, fica mais, se for menos, fica menos. Então, toda vez que tiver esse tipo de radical, se tiver mais, fica a resposta com mais. Se for menos, fica a mesma resposta com menos. Vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Aí vou deixar só a parte aqui de cima. Então, essa aqui é outra maneira de você escrever essa conta. Você vai chegar na mesma coisa. X raiz de 6, né? Eu tinha feito isso daqui porque achava que ia precisar mais de preciso. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. Viu? A mesma resposta, de um lado pro outro. Massa, né, galera? Gostei. Vocês conseguiram entender essa maluquice aqui, gente? Acompanhar o raciocínio. É pesado, né? Mas é assim que a gente faz. Aí eu pedi pra vocês revirem essas questões, tentem fazer de novo, né, durante a semana, porque essa parte da matéria ela exige muito estudo. É uma matéria que vocês têm que estudar, tem que até ver vídeo aula, se for possível, né? Tem umas videoaulas muito boas, a gente na internet tem desse conteúdo. É o que eu sugiro para vocês, trabalhar em umas videoaulas, porque essa parte da matéria realmente é mais pesada e tem que dar o cara. Você tem que dar o cara para poder aprender bem. Beleza, gente? É isso aí. Aí a gente terminou às 5, né? Na próxima hora a gente vai ver o resto, né? E se der tempo, agora a gente já vai começar o próximo bloco, viu? Próxima aula. Excelente. Vai mais, tá pensando? Vou terminar aqui. Valeu, gente.